e 20% com líderes. Olha lá, na igreja em Sete, ele ocupa 80% com líderes e 20% com os membros, porque os membros estão sendo cuidados pelas cordas, pelos líderes de cordas, nas cordas. Então você vê pastor maluco aí, né? Correndo que nem um maluco para cuidar de um a um. Vocês imaginem uma igreja desse tamanho, se eu tivesse que cuidar de cada um de vocês. De cada um de vocês. Somos quantos aqui, Marcílio? 250. Então você imagina, a Zona Sul tem mais uns 250 para eu cuidar, além disso, é o dobro disso de gente. Você imagina, se eu tiver que cuidar de um a um, como que eu vou terminar o ano? Pode já fazer o prever lá, né? Separar o jazigo, porque o cara vai morrer. E os membros? Não fizeram a sua parte, ficaram inativos. E o dia que chegar lá, quem que vai receber galardão? Ninguém, porque o pastor não fez a parte dele, fez a parte dos outros, e os outros não fizeram a sua própria parte, deixaram o pastor fazer. Ninguém recebe galardão nenhum, porque nós vamos receber o nosso galardão por sermos discípulos, e discípulo faz discípulo. Então nós temos que, como pastores, equipar os santos para realizarem a obra do ministério. Vamos ver a base bíblica para a corda. Primeiro, o próprio Deus é uma corda. O primeiro versículo da Bíblia, né, no primeiro capítulo da Bíblia, diz que Deus criou o céu e a terra. E essa palavra Deus é Elohim. Elohim é plural, é uma comunidade trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus é uma corda. O próprio Deus é um tabernáculo. Por isso que no céu não vai ter templo, porque Ele é o nosso templo. Amém? Nós vamos entrar no tabernáculo do Senhor. Então, já no começo da palavra, lá no princípio, no primeiro versículo, e Deus criou, quando Deus forma o homem, diz, façamos, está falando trinitariamente também. Deus é uma comunidade, Deus também é uma corda, é a primeira corda, e é a corda que é a base para todas as outras. Então você quer saber como funciona bem uma corda? Leia a Bíblia, você vai saber como funciona bem uma corda, porque Deus, o coração de Deus está na palavra, e então na palavra está o cerne da corda. Vamos ver corda no ministério de Jesus. Jesus pregou em muitos lugares, Jesus pregou em sinagogas, Jesus pregou na montanha, Jesus pregou em cima de um barquinho, mas a maioria do tempo Jesus pregou dentro de casas. Jesus esteve nas reuniões nas casas, e às vezes as pessoas, para terem acesso a Jesus, tinham que abrir o teto da casa para chegar em Jesus, porque era tanta gente em volta daquela casa. Em quantas casas Jesus entrou? Então nós vemos Jesus dentro das casas. Agora nós vemos Jesus também com uma corda de 12, mas a gente vê Jesus também com o 1 a 1 com 3. Então ele tinha 12 discípulos, ele estava com a multidão em todos os lugares, em especial nas casas, mas ele tinha uma corda de 12, e dentro dessa corda de 12 ele tinha uma microcorda, ele tinha o 1 a 1, que era o discipulado 1 a 1 com 3, ele ia para todos os lugares, e às vezes ele falava para o grupo, espera aí que eu vou mais ali, vem cá comigo, você Pedro, você Tiago e você João, e nunca ele chamava outros quando ele se separava, era sempre Pedro, Tiago e João, era Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João na praia, Pedro, Tiago e João andando com Jesus para todo lugar. Lembrou aí, Mateus? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, né? Era Pedro, Tiago, João em tudo quanto é lugar com Jesus. Era um cuidado especial, 1 a 1. Cordas na igreja primitiva. Você vai olhar e vai ver N lugares na Bíblia onde Paulo registra dizendo assim: saúda os irmãos, o irmão fulano de tal e a igreja que se reúne em sua casa. Saúda os irmãos que se reúnem na casa da fulana, saúda os irmãos que se reúnem na casa do ciclano. E quando você vai olhar lá em Atos 2, você vai ver que a igreja se reunia no templo e nas casas, no partir do pão, e estavam sempre em comunhão.
A corda, meus queridos, é a força motriz da igreja no Novo Testamento. Tanto é que antes de terminar o primeiro século, por volta do ano 70, só havia uma igreja ainda bem firmada, que era a igreja de Jerusalém. Mas quando veio a perseguição, que Tito entrou, invadiu Jerusalém, derrubaram o templo, destruíram as muralhas, o povo correu por todo lugar. Jesus tinha profetizado isso, inclusive, falou: quando vocês virem a abominação da desolação no lugar onde não devia estar, corram, não voltem para casa, e quem estiver em casa, fuja. E ele explica em Lucas o que quer dizer isso. Era o exército cercando Jerusalém. Isso aconteceu por volta do ano 70. E quando isso aconteceu, o povo foi por todos os lugares. E por que aquele povo pregava pelo caminho? Porque diz que eles se espalharam e enquanto caminhavam pelas estradas eles pregavam a todos quantos eles viam. Por quê? Porque eles não tinham na cabeça deles que ser igreja é se reunir num templo. Eles se reuniam como pessoas nas casas, eles se reuniam nos sepulcros, eles se reuniam nas catacumbas, eles se reuniam nos jardins, eles se reuniam em tudo quanto é lugar que podiam, nos montes, e eles foram se escondendo e se reunindo onde podia. E no final do primeiro século, irmãos, quase todo o reino romano já havia sido evangelizado, quase todo o mundo da época já havia ouvido falar de Jesus, por causa desta gente que não estava comprometida com templos, mas estava comprometida com um alvo, que é Cristo, em espalhar o Evangelho, em fazer discípulo de todas as nações, batizando, ensinando a guardar tudo que Jesus tinha mandado, crendo em todo o tempo que Jesus estava com eles por todos os lugares que haviam. Muitos morreram, muitos foram esquartejados, muitos ficaram à mercê de homens violentos, muitos, mas eles não desistiram. Terminavam suas vidas cantando, às vezes numa galé, naqueles navios, terminavam as suas vidas cantando dentro das arenas romanas, terminavam suas vidas definhando dentro de uma prisão, pregando o Evangelho. E Paulo fez isso inclusive na casa de César, diz a palavra, né? A igreja que se reúne na casa de César, era dentro da prisão, ele estava lá pregando para os herodianos, pregando para aqueles homens e mulheres, e era muito respeitado. Vamos ver agora as funções gerais das cordas. Está dando para seguir aí, querido? Está dando para ir bem? Você que não está com material, está dando para seguir bem? Amém? Vamos lá então. A primeira função da corda, nessa questão geral, é a informalidade. Lembra que nós estamos fechando um ciclo, e neste ciclo tem muito formalismo. Tem muito pastor engravatado, tem muita gente que gosta de falar empoladamente, gosta de pregar 50 minutos para a glória, às vezes dele mesmo. Na corda tem cara pregando 50 minutos, irmão, tem que acabar com isso. É informalidade. Estou falando dos pastores no púlpito não, estou falando de gente que gosta de pregar porque ele gosta. Você põe a corda na mão do cara, ele prega 50 minutos, ninguém está aguentando mais o cara. Então as pessoas precisam participar, meu querido. O líder não é mais um pregador. Põe isso na sua cabeça: você não vai pregar mais. Diz para o seu irmão: você não vai pregar mais. Diz para o seu irmão: você será um facilitador. Por quê, meus queridos? Pelo próprio DNA da corda. Quantas pessoas têm capacidade de parar 50 minutos na frente de um grupo e pregar 50 minutos para um grupo? 50 minutos, 40, uma hora? Quantas pessoas têm essa capacidade? Poucas. Nem todo mundo é eloquente. Então quando você fala em liderar uma corda, uma das coisas que vem na cabeça em primeiro lugar é: mas eu vou ter que pregar e eu não sei pregar. Então se você é um bom pregador, você tem N lugares onde você pode pregar. Dentro da corda não. Por quê? Porque você precisa transferir o DNA da corda futura. E na corda futura pode não ter uma pessoa eloquente como você, mas pode ter alguém disponível para Deus usar. Então se essa pessoa estiver disposta e ela puder, com as suas limitações,
facilitar a palavra através de perguntas e respostas, pronto, acabou. Nós temos líderes fartamente. Amém, queridos? Amém. Então, ninguém pensando em massagear o ego na corda. Corda é um lugar de informalidade. Ninguém vai pregar eloquentemente, subir na tampinha de garrafa e se sentir o Billy Graham. Por isso até que pastor não deve estar liderando corda, porque nós gostamos de pregar bastante. Eu já estou falando demais também. Então vamos lá. Não deve haver pregações, palavras rebuscadas, precisa haver informalidade, nada de paletó e gravata. Se alguém chegar de bermuda e chinelo, tudo bem. É claro que a gente não vai esculhambar, né, irmão? Não pode esculhambar, mas informalidade. A gente está entre amigos. Corda é lugar de amizade, corda é lugar de relacionamentos. Amém, queridos? É o ministério na mão do povo. Amizade e comunhão é uma outra função. Nós precisamos cultivar a amizade entre os membros, e a comunhão é aquele lance de você preparar almoços, de você incentivar aniversários juntos. Agora, vamos tomar cuidado, né? Porque esse negócio de festa e não tem palavra de Deus nunca, tem alguma coisa errada, porque nós temos que ser intencionais com as nossas reuniões. Não é só se reunir para festar, a festa tem que ter objetivo, a reunião tem que ter objetivo. Nós não vamos lá para contar piada. Amém, queridos? Amém. Nós vamos lá para estimular um ao outro a amizade e a palavra de Deus. Então nada de ficar reunindo para reunir simplesmente, né? Então amizade, comunhão é outra função geral da corda. Outra função, o evangelismo. Aqui eu quero dizer para vocês que muitas vezes a gente pensa que o que vai fazer a igreja é evangelizar. Observe bem o que você vai ouvir agora. O que vai fazer a igreja crescer é cuidar. Cuidar. Com o objetivo de multiplicar. Com o que eu vou cuidar, pastor? Com a palavra de Deus. Então não adianta você simplesmente evangelizar. Evangelizar é uma das partes do cuidado. Então como que eu vou cuidar de uma pessoa? Dando a palavra de Deus para ela. Primeiro as boas notícias e depois vem o discipulado, o cuidado, levar para a corda, levar para a estaca, ensinar a multiplicar, ensinar a ser um líder, ensinar a discipular, cuidado constante. Então nós temos na corda a função do evangelismo, mas não é uma função isolada. Vai lá, prega a palavra e esquece o cara. Às vezes, quantas vezes já vi isso? Pessoa evangeliza a outra, ela chega na estaca e a pessoa nem vai cumprimentar ela. Isso não pode haver mais. A nossa prioridade está nas pessoas que a gente traz para a corda, através do evangelismo, mas vamos cuidar delas. Uma outra função da corda é crescer de forma ilimitada. No ano de 2011, teve corda na Zona Sul que chegou a multiplicar 4 vezes. Eu fui numa igreja que um jovem de 28 anos, no ano de 2011, multiplicou a corda dele 11 vezes. Como que multiplica a corda tantas vezes assim? Gerando liderança. Gerando liderança. Você não tem como multiplicar se não tiver um anfitrião e um outro líder. Então você tem que sempre pensar como líder. Eu tenho que ter líderes auxiliares. Quem serão os meus líderes auxiliares? Todos os que estão ali são líderes auxiliares potenciais. Eu tenho dito que até analfabetos, neste modelo, podem liderar com excelência. Basta ter humildade de pedir para outro ler. Basta isso. Crescimento ilimitado. Oportunidade ministerial. Todos podem pastorear. Todos podem cuidar. Todos podem ser bênção na vida dos outros. Todos podem exercitar os seus dons. Todos podem orar por cura. Todos podem profetizar. Todos. E o pastoreio. Propósito das cordas. Crescer no relacionamento com Deus. O propósito das cordas, meu irmão,
não é simplesmente o crescimento numérico. O crescimento numérico para nós é uma consequência. Nós não abraçamos este modelo porque queremos encher a igreja de gente. Nós queremos povoar o céu. Amém? Diga para o teu irmão, o que nós queremos é povoar o céu. O que adianta uma igreja cheia de gente vazia? Uma igreja cheia de gente que você pergunta, você tem certeza da tua salvação? A pessoa diz, salvação, eu me lembro, irmãos, eu era adolescente e um camarada fez uma pergunta dessa para mim, você tem certeza da tua salvação? Eu falei, salvação, me explica, salvação de quê? Eu estava dentro da igreja, fui criado na igreja e não sabia nada sobre salvação. Então é crescer no relacionamento com Deus, tempo a sós com Deus, culto familiar. Nós temos que desembaraçar os nossos passos. Eu tenho tido lutas nessa direção. Eu quero ter um culto familiar legal na minha casa. Meus filhos cada um para um canto, trabalhando desde manhã, chegam em casa à noite muitas vezes. Meu filho, por exemplo, sai 7 horas da manhã, quando é 11 horas, ele está saindo da faculdade, chega à meia-noite, quase 1 hora da manhã, ele está indo dormir. Como fazer para ter culto familiar? Tem que ter, e vai ter. A gente tem lutado para ter, às vezes não dá, mas é uma luta constante, nós vamos manter isso em nome de Jesus. Propósito é relacionamento uns com os outros, já falamos disso. Equipar e treinar, líder. Você é um líder que vai ser equipado para treinar outros. Dê oportunidade, deixe com que os membros das suas cordas orem, que eles liderem os momentos do programa, de reunião da corda, a abertura que alguém faça, o louvor que o outro faça, que o outro faça a oração, aí você facilita a palavra, em alguns momentos deixa outro facilitar a palavra, o seu líder auxiliar, vai estabelecendo líderes que vão aparecendo na corda, para serem equipados e treinados. É um lugar para providenciar apoio e cura. Como tem sido bom essa experiência na Zona Sul, muitas vezes a gente percebe que a pessoa está meio zambemba, a gente procura o líder. A gente fala com o supervisor e diz, olha, percebi tal pessoa assim, assim, assim. O supervisor procura o líder e fala assim, aquele membro da sua corda está bem? Procura ele. E o líder procura, a gente vai saber depois que aquela pessoa foi cuidada. Providenciar apoio e cura. Cura da alma. Também curas emocionais. Temos um caso agora de uma menina que foi declarado pelos médicos que ela não ia mais ter o movimento da perna. É um decreto médico, pois oramos como igreja, oramos como estaca, oramos como corda, e agora o pai que não tinha possibilidade de transferência na polícia militar, conseguiu a transferência. Ele vai dar um testemunho lá na Zona Sul, ele conseguiu a transferência, e ao chegar com a sua transferência em Marília, quando ele foi locado em Marília, a filha apresentou toda a melhora, e agora está praticamente com o movimento